Beleza, obrigado, Elton. Deus é contigo. Olha só, gente. O pula-pula. Olha as crianças no pula-pula. Mostra lá o pula-pula. Olha só. Pois é, o Careca tá de olho aqui diretamente da rua João Dionísio, no centro de Bahia, no bairro São Lourenço. Vem pra cá, vem comigo aqui. Eita, o Gordinho. Vem cá, Gordinho, como é o teu nome? Jaci. Olha na câmera. É Jess? O que é que você tá achando? Tá gostando da festa da vereadora França? Tô. Parabéns ela, né? Beleza, obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Chega pra cá, meu querido. Chega pra cá, o Dona Olga Ficha. Olha só as voluntárias. Olha as crianças que vão entrar agora no pula-pula. E aí, meu amigo, como é o teu nome? Luan. Luan? Tá gostando da festa, Luan? Tô. E tu, amigo? Tá gostando da festa? Como é o teu nome? Laís. Laís, tu tem quantos anos? 6 6 anos. ou 7. Certo. A vereadora França tá de parabéns, né? Beleza. Olha só, senhora. Essa gatinha linda. Meu amor, boa tarde. Como é o teu nome? Wesley. Tu tem quantos anos? Tenho 10. 10 anos. Tá gostando da festa? Sim. E tu? Maiara. Maiara, tá gostando da festa? Tô. Parabéns, vereadora França, né? Sim. Ok, Maiara, fica com Deus. Pois é, olha só, meu amigo velho. Uma palavrinha aqui, o Careca tá de olho. Isso aqui é uma figura extraordinária. Diga o seu nome aqui pro Careca tá de olho. Joséildo. Joséildo. Boa tarde, meu amigo de muitos anos. Eu pergunto a tu, José, o que é que você acha dessa iniciativa da vereadora França de fazer? Uma maravilha, né? Uma maravilha. Bom demais, né? Bom demais. E o amigo, como é o teu nome? Vanderlei. Vanderlei, fala o Careca de Bahia, o Careca tá de olho no YouTube, no Facebook, Careca de Bahia. Nós estamos falando para mais de 300 mil pessoas. O que você acha dessa iniciativa da vereadora de estar promovendo essa grande festa? Rapaz, é uma biodade, uma maravilha, Maravilha. a festa, uma maravilha a festa que ela tá fazendo. Obrigado, meu irmão. E em termos das crianças, tá ela visualizando isso, né? Olha só, vovó aqui, chega pra cá. Minha querida, boa tarde. Boa tarde. Como é o seu nome? É Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, ela é católica como eu, tô vendo ela com o texto na mão. Sou católica. Ela é serva de Nossa Senhora, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e minha padroeira e minha protetora, viu? É uma Aí, pena não poder ir pra procissão, que todo ano eu vou do eu tô Brasil. já indo pra lá. Eu não posso ir, tô doente. Beleza. Não posso ir. E aí, o que a senhora tá achando da festa da vereadora França para as crianças? Tá ótimo, né? Tá de parabéns, não tá? Tá. Obrigado, minha irmã, Deus lhe abençoe. Beleza? E tu, gatona linda? Olha só, firma nela, bota nela. Boa tarde, teu nome? Maria Gabriela. Maria Gabriela, tu tem quantos anos? 9. Tá gostando da festa? Sim. A vereadora tá de parabéns. Tá. Ok, minha querida, obrigado. Olha só quem chegou aqui agora, no meio do povo. Peraí. Chega cá, vereadora. Boa tarde. Vereadora, por favor, aqui perto das crianças. Aqui, pra cá. Olha só, gente. Peraí, meu irmão. Senhoras e senhores, do Careca tá de olho, eu estou aqui ao lado desta ilustre parlamentar nos seus primeiros 9 meses, porque nós estamos vivendo o mês 10 e ela fez a festa da Páscoa, fez o São João, fez o Dia das Mães, fez o Dia dos Pais e hoje está fazendo a festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, em homenagem às crianças. Vereadora, fala um pouco ao Careca tá de olho sobre esse seu amor. A gente está entrevistando as crianças, os idosos e o povo estão dizendo que a senhora tem que ser o voo mais alto. Nós não vamos falar de política, nós vamos falar da festa. Como a senhora se sente nesse momento de estar realizando o sonho das mães e especialmente das crianças? É uma grande satisfação, um prazer imenso de eu poder realizar os sonhos dessas crianças que no seu dia não tem onde comemorar e o melhor lugar de se comemorar é no nosso bairro, na nossa casa. Então eu sou apta desse bairro, nasci e me criei aqui, Jardim São Severino e São Lourenço, não só esses bairros, mas os demais. Só que nós temos que valorizar a prata da casa em primeiro lugar, então estamos aqui valorizando a categoria com as crianças. E em primeiro lugar é o dia de Nossa Senhora, né, Aparecida, e em segundo, o dia das crianças. Vereadora, deixa as crianças, entrevistando as pessoas, Dona Maria e muitas pessoas que estão participando desse maravilhoso evento, eles estão orgulhosos por ter na primeira vez no bairro e na cidade uma mulher
tão dedicada ao ser humano. Como é que o coração dessa mãe de família, dessa senhora casada, dessa parlamentar do primeiro mandato, que está dando um show, independente de político, lado A, lado B. Nós não estamos falando de política, mas do seu amor pelo próximo. Fala um pouco como é que sente esse coração. Transbordando de amor, Careca, é uma emoção enorme de poder, como eu disse, sempre em satisfação em fazer o melhor pela comunidade, pelos mais carentes, que o meu propósito é trabalhar pelos mais favorecidos. Parabéns, vereadora, a senhora está dando um show, a senhora está fazendo a diferença, e eu, como morador de Bahia, eu ainda não tinha visto na cidade de Bahia uma parlamentar tão atuante quanto a senhora. Sou seu fã, gosto muito da senhora, do seu esposo, da sua família e o seu trabalho como parlamentar está dando um show. Fale mais um pouco, Careca Tadeu, porque se eu pudesse a senhora falava a semana todinha aqui. Eu só tenho a agradecer pela sua presença, né, que você é uma pessoa que tem se destacando na nossa cidade, valorizando a cultura da nossa cidade. Isso aí que precisamos de pessoas que dê valor à cultura baiense, às pessoas baienses, à nossa cidade. Então o que precisamos é disso, é valorizar a classe dos mais favorecidos. É um prazer imenso de poder ajudar e fazer de coração. Estarei sempre pedindo a Deus em primeiro lugar para mim dar força e coragem e determinação, que é sempre o que eu preciso. Obrigado, vereadora França. Um abraço para a senhora, Deus lhe abençoe. Nossa Senhora lhe guie os seus passos. Nossa Senhora lhe cubra com o manto sagrado. Bota aqui na minha querida. Meu querido, boa tarde. É um prazer imenso, uma alegria estar aqui perto de você. Essa figura, você, quando eu olhei para você, senti em você a efusão do Espírito Santo. Amém. O amor de Nossa Senhora, o amor de Maria, né, minha irmã? Minha mãe. Sua mãe, né? Porque Maria, ela é sua mãe, constituída por Deus, e Maria pelo Espírito Santo, para dar à luz o menino Jesus, para dar salvação a você e a mim e a ela. Aí eu te pergunto, como é o teu nome? Antony. Antony, nome de internacional. Como é que você está vendo essa iniciativa dessa nobre vereadora de fazer essa grande festa para as crianças carentes? Rapaz, para a Bahia é de fundamental importância, né? Uma vez que a comunidade é uma comunidade muito humilde aqui da nossa grande Bahia e é uma comunidade muito carente disso aqui que está acontecendo. Para muita gente pode ser um pequeno acontecimento, mas para muita gente é um grande acontecimento. Veja só, hoje existem crianças que não têm condição de receber um presente, uma lembrancinha dos seus pais. E está vindo aqui podendo desfrutar de um lanchinho, de um brinquedo, de uma brincadeira e levar o seu brinde para casa. E a vereadora França, ela tem assim esse papel de se enganjar com a comunidade e com a comunidade onde ela foi elegida, né? Pela Grande Bahia, mas aqui pelo Jardim São Severino. Obrigado, Antônio. Obrigado, boa tarde. Deus te abençoe. E aí você vai ver essa matéria lá no Face, Careca de Bahia. Eu lhe sigo. Obrigado, você é luxo. Minha querida, boa tarde. Qual é o seu nome? Thelma. Thelma é mãe do ativista, do Antony. Antony dispensa comentário. Lindo, maravilhoso. Uma pessoa amorosa, ao chegar perto dele, sentir, ao chegar perto de você, vocês são católicos como eu, já percebo, a gente sente a efusão do Espírito Santo. Isso é muito bonito na família. Minha querida, como é que você está vendo, Thelma, essa festa da vereadora França? Eu estou maravilhada, porque eu conheço França tem muitos anos, eu tenho uma neta com ela. Eu sou avó da filha de Débora, sou avó de Débora, então eu sempre estou aqui. Eu sempre estou aqui com ela, com a menina, e hoje eu não estava nem esperando chegar aqui quando ele foi me pegar. Aí eu disse, vou plantar França, que eu gosto demais. Okay. Não é porque ela é vereadora, não, é porque eu tenho uma amizade com ela há 16 anos. É uma história, é uma vida. É uma história, é um livro. É um livro, é verdade. Estou encantada com isso aqui, né? Muitas crianças que não podiam e estão aqui.